Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de sábado, vídeo que a gente costuma tentar botar um pouco mais de macroeconomia aí no meio, só que hoje a gente vai levar até muito mais para o lado da Bolsa de Valores mesmo do que qualquer outra coisa. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas, depois dessa alta da Bolsa, estão querendo saber se vale a pena já investir nos Estados Unidos, investir em proteção, de volta em dólar, coisas do gênero. Então, eu resolvi fazer os cálculos, A gente resolveu calcular aqui e ver se vale a pena já migrar para os Estados Unidos e investir na bolsa de lá. A gente usou aqui, a gente vai usar o S&P 500, vamos usar o Ibovespa no Brasil e o MSCI Brasil lá nos Estados Unidos. E o estudo ficou bem interessante, vocês vão gostar com certeza. Mas antes, curte o vídeo, se inscreve no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante a gente dizer o seguinte, eu criei aqui uma tabela e para vocês entenderem eu fiz da seguinte forma, a gente vai ter uma comparação Estados Unidos em dólar, então eu peguei os ETFs de lá do IVV, que é o S&P 500 em dólar, lá dos Estados Unidos, não confundir com o IVVB11, que é negociado aqui na Bolsa Brasileira, e o EWZ. O EWZ é o MSCI Brasil, que é divulgado pelo Morgan Stanley. Então, a gente vai comparar o ETF brasileiro do EWZ com o IVV nos Estados Unidos, isso tudo uma comparação para ser em dólar e com ativos que existem, para a gente não ficar preso a índices. E aqui no Brasil, a gente vai fazer a comparação entre BOVA11 e o IVVB11, que seriam os dois ETFs, um da Bolsa Brasileira, o outro da Bolsa dos Estados Unidos, os dois em reais. Então, primeiro a gente vai botar a comparação em dólar, depois a gente cota a comparação em reais aqui, para vocês darem uma olhada. Então, a gente já está aqui, primeiro, com a comparação em dólar, Então, a gente tem aqui o EWZ, o IVV, a gente pegou esse período de alta recente da Bolsa Brasileira, até porque o período da Dilma acabou que o Brasil descorrelacionou do mundo inteiro, então o trabalho iria ficar ruim nesse sentido. Então, a gente vê aqui, aqui a Bolsa Brasileira, no caso em dólar, o EWZ, saiu de fevereiro de 2016 em 20,49 até fevereiro de 2018, 45,48. O Brasil em dólar mais do que dobrou de valor nesse período e agora o Brasil está aqui em 32. Enquanto isso, os Estados Unidos saíram de 194 para pegar a mesma data, fevereiro, 272 e agora 321 dólares no total cada ETF do IVV. E aí eu coloquei isso dessa forma aqui e a gente vê que não tem muita correlação. Inclusive, a correlação linear aqui estava dando 47%, 0,47%. Aqui eu consegui aproximar para uma polinomial que deu um pouquinho mais, 0,29, no R quadrado. Eu não fiz o cálculo aqui, mas deve dar uns 0,50 e pouco no R, na correlação. E aí a gente vai ter aqui, IVV calculado, que seria o quanto o IVV deveria estar aqui, substituído nessa fórmula aqui, nessa equação de segundo grau, Então, você tem o Y, é o IVV, é igual a 0,119 EWZ ao quadrado, mais 5,625 EWZ, mais 302. E aí, a gente tem os valores que o IVV deveria estar, baseado no valor que o EWZ está. Para vocês terem uma ideia, em janeiro de 2018, que o Brasil chegou na máxima do EWZ, que foi 46,59, o IVV deveria estar 298. Naquela época, o IVV estava 283, o que mostrava que valeria muito a pena investir nos Estados Unidos naquela época. Agora a gente tem uma situação que é completamente ao contrário. E isso tudo a gente consegue ver nesse gráfico aqui, nesse gráfico que é o diferencial entre o IVV calculado e o IVV normal. Então, se vocês olharem, por exemplo, aqui, aqui a gente tinha um diferencial de 19,31% e nesse ponto a gente mostrava que era claro que valia muito mais a pena investir no Brasil. E isso valeu até aqui, quando caiu do zero. E quando caiu do zero foi exatamente nesse ponto daqui, que foi em torno de fevereiro de 2019. Então, só para vocês terem uma ideia, de agosto de 2018, 32,45,
até fevereiro de 2019, ou janeiro de 2019, 43, 45, 37, a gente teria uma alta aí de 30 e poucos por cento na Bolsa Brasileira. O que aconteceu na Bolsa dos Estados Unidos? Caiu de 292 para 279. Então, aquilo que era um ágio para a Bolsa Brasileira, logo em 5 meses virou negativo para a Bolsa dos Estados Unidos. Hoje, o que a gente vê aqui? A gente vê que a Bolsa Brasileira se recuperou de 24 para 32, mas a Bolsa dos Estados Unidos também recuperou de 291 para 321. Então, quando a gente vê o diferencial, ele inclusive aumentou, substituído naquela fórmula. Então, hoje a gente está no maior diferencial quando a gente substitui naquela fórmula dos últimos 4 anos, o que mostra que vale muito a pena investir Brasil hoje e não investir Estados Unidos. Essa fórmula não é sempre certa, lembra que a correlação não é tão boa assim. A gente teve, por exemplo, 2016 e 2017 mostrando que valia muito mais a pena investir Estados Unidos. Estados Unidos, sim, subiu de 194 até final de 2017, vai até 268. Enquanto isso, o Brasil subiu de 20 para 40. Quer dizer, o Brasil dobrou. E os Estados Unidos subiu bem também, mas subiu 35%. Aí a gente passa para o Brasil agora e a gente vai falar sobre reais agora, tá? Então, a gente está falando de BOVA11 contra IVVB11. Aqui a gente já tem uma correlação muito melhor, 75,87, e isso aqui fica nítido nesses pontos. Agora, olha só como descorrelacionou nesses últimos meses. Esses últimos pontos aqui são os mais recentes. Ó, esse aqui é o ponto atual, que é 169 pontos o IVVB contra 91 do BOVA11, que seria esse aqui, de junho. O de maio era mais descorrelacionado ainda, ó, 175 a 84, né, que foi esse aqui. E os outros também, ó, abril 158 a 77, era esse daqui, 158 a 77. Você vê que todos os pontos atuais são os que mais estão longe aqui dessa reta, o que já deixa bem claro como que a Bolsa Brasileira está barata nesse ponto. A gente tem aqui esse gráfico, a gente vê que lá atrás, no gráfico em reais, a gente mostrou uma possibilidade da Bolsa Brasileira ter uma alta realmente, e a gente viu isso aqui acontecendo, ó, em 2016, principalmente, a gente percebeu isso. A gente viu o mesmo movimento que a gente já viu lá em reais, aquele de agosto de 2018 até janeiro de 2019, e agora a gente vê um movimento que pode ser muito maior do que tudo isso. Para vocês terem uma ideia, a descorrelação que tinha era de 54% em relação ao IVVB, agora ela é de 38%. Vocês podem ver que a Bolsa não subiu 38%, não subiu esses 16%, ela saiu de 84% e foi para 91% nesses meses. Por quê? Porque o IVV caiu, tá? Então, pode ser que a gente consiga tirar essa descorrelação de 38% sem a Bolsa subir 38%, porque o dólar pode cair se entrar muito fluxo de recurso no Brasil. Entrando muito fluxo, a Bolsa sobe, mas o dólar cai. Então, o IVV ele cairia de valor, né, muito provavelmente, a não ser que a S&P 500 suba mais ainda, e aí a gente teria uma queda aqui, uma alta aqui. O que fica claro é que nesse aqui que tem uma correlação grande, a gente viu todas as vezes que a Bolsa passou desse 20%, oportunidades de ganho grandes no Brasil, e isso que a gente está esperando nesse momento. Às vezes demora um pouco mais, às vezes não. Às vezes também a gente vai ter uma correção na Bolsa Brasileira, uma correção maior ainda na de fora, e aí a gente não vai ganhar dinheiro nominalmente, mas se a gente estiver se comparando com o exterior, a gente vai estar ganhando. Então, eu acredito aqui que a Bolsa Brasileira não é que esteja baratíssima, né? Baratíssima estava lá atrás, quando a descorrelação estava acima de 50%, mas ainda está num dos melhores pontos de compra dos últimos 4, 5 anos. Enfim, gente, obrigado aí a todos, abraços a vocês, não deixem de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui e também de olhar a nossa área de membros lá embaixo, nossos artigos no site, notícias, etc. Hoje em dia a equipe está grande, a gente está produzindo conteúdos mais do que diariamente até, são vários conteúdos por dia. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.